Olá, meninos, boa noite, graça e paz para todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Momento especial na nossa vida, né? Primeiro, para estar agrupando. Ô, André, esse agrupamento tem que vir mais para cá, é isso? Ó, André está pedindo, principalmente vocês de trás, ou vir para aqui ou para cá, por favor. É um evento especial, um momento ímpar, que eu tenho certeza que muitos hoje aqui vai tirar suas dúvidas, alguns mitos. E eu quero, de antemão, agradecer a todos vocês. Muito obrigado. A gente sabe que cada um tem muitas tarefas. A segunda-feira, alguns tira para a família, mas aqui é nossa família também. E é muito importante para nós estarmos aqui hoje. Vou chamar a Levi aqui, por favor. Levi vai ler uma passagem bíblica e o pastor Emanuel depois ora para o doutor Carlos. Irmãos, graça e paz, amém? Nós estamos aqui, a ideia quando chegou para a gente, né, Lucas? Então a gente, imediato, entramos em contato com quem precisava para a gente poder fazer esse encontro aqui. Temos certeza que vai ser de grande valia para cada um de nós, né? Nós temos visto muitas coisas acontecerem, né, com homens, e que é uma oportunidade de a gente poder se aprofundar no conhecimento, né, daquilo que realmente precisamos fazer e tomar conta, vamos dizer assim, da nossa própria vida, cuidar do nosso corpo, que faz bem à nossa vida, vai fazer bem à nossa família, vai fazer bem aos nossos filhos. Então, quando a gente pensa assim, fica mais fácil de a gente poder, vamos dizer assim, viver um pouco mais na prevenção, né? Então, a prevenção é tudo na vida, para tudo nós fazemos, né, prevenção, é no carro, é na casa, né, com os filhos no tratamento, né, na esposa em casa, tudo. Por que não fazer, né, a nossa própria prevenção, que é cuidar da nossa saúde? Um dos textos de vários que eu vi, mas eu escolhi um texto que está lá em Efésios 5, né, que fala o lar cristão, marido e mulher. Mas tem dois versículos que me chamou a atenção, que são os versículos 28 e 29, que diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Lógico que o contexto aqui é o contexto, né, de Cristo que ama a sua igreja e cuida e zela, né, e da mesma forma nós devemos fazer, né, com a nossa esposa, cuidar, amar, né, mas assim devemos fazer também com o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, né, como ele fala aqui, como ao próprio corpo, né? Então devemos fazer isso em nome de Jesus. Então eu espero que essa palestra seja uma palestra vinda de Deus para nossas vidas, para os irmãos que estão acompanhando a gente nas redes sociais, né? Foi bem divulgado esse encontro e espero que cada um tenha a oportunidade de também tirar as dúvidas que assim forem pertinentes, né, ao assunto, e a gente possa caminhar nesse sentido, né? Então eu queria convidar o pastor Emanuel para vir aqui, fazer uma oração, dar uma palavra, fazer uma oração, para a gente poder já passar a palavra para Lucas, doutor Lucas. Vamos orar. Antes de orar, eu quero parabenizar a nossa UPH, União Presbiteriana de Homens, pela brilhante ideia, né? Aproveitando o ensejo do mês de novembro, né? A campanha Novembro Azul, e a presença do nosso doutor Lucas, o médico amado. O evangelista Lucas é chamado de o médico amado, e pegou. Então, doutor Lucas é o nosso médico amado, filho do presbítero Chico, meu sobrinho, filho de Simone, claro, e parabenizar então a UPH, a pessoa aqui
do presbítero Levi, do diácono Edmário, pela brilhante ideia e que essa ideia pegue, né? Que entre no calendário, da nossa UPH. Agradecendo a presença de nosso irmão Jonathan e nosso irmão Ricardo. Que nome bonito, Ricardo. Muito bom. Sejam bem-vindos. Ricardo Emanuel. Dá certinho. Vamos orar, vamos ficar de pé. Graças a Deus. Senhor, graças te damos pela igreja. Graças te damos pelas bênçãos que o Senhor nos concede na igreja, como igreja, na tua casa de oração. Graças te damos pela União Presbiteriana de Homens, 12 de agosto. Graças te damos pela vida do nosso médico, amigo, amado, Dr. Lucas Santana. Graças te damos, Pai. Pedimos que o Senhor o abençoe como cirurgião, especialista, urologista. Abençoa-o, Pai. Abençoa os seus pacientes, Pai. E unge as suas mãos. Que no exercício da sua profissão, o Dr. Lucas seja um instrumento em tuas mãos. E que os seus pacientes percebam que acima do médico está o médico dos médicos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa o teu servo, fala, Senhor, na ciência que o Senhor tem lhe autorizado e que seja, como bem lembrou o presbítero Levi, que seja para o bem do nosso corpo, para o bem da nossa vida comum no lar com nossas esposas, Pai. Abençoa, Senhor, esse trabalho e abençoa a nossa saúde. Abençoa a nossa saúde. Ó Deus, graças te damos pelo cuidado preventivo, livrando-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Então, foi apresentado já, né? Meu nome é Lucas, eu sou filho de Francisco e Simone. Eu moro em São Paulo há 6 anos, então alguns rostos são conhecidos, mas não conheço todo mundo. E como o título mesmo fala, é um bate-papo. Eu quero que vocês interajam, quero que vocês conversem. A hora que precisar, pode parar, perguntar. A gente está aqui para trocar informação mesmo, né? Então, o Novembro Azul surgiu inicialmente com um esforço da Sociedade Brasileira de Urologia para falar sobre o câncer de próstata, mas se expandiu um pouco. A ideia hoje é conversar um pouco sobre saúde do homem, e é muito importante falar sobre saúde do homem. A gente fica muito feliz quando vê um grupo de homens assim, numa segunda-feira. Queria agradecer a presença de todos, porque essas conversas reverberam, né? Daqui vai sair informação, vocês vão levar para mais gente, e com fé em Deus a gente vai ter um maior acesso a cuidado em saúde, pela educação em saúde, né? Por essas conversas. Mas antes de começar a falar em si de saúde do homem, eu gosto de desmistificar uma coisa, que é a atuação do urologista. O urologista, todo mundo pensa que é um médico só para homem, né? Que só o homem passa com o urologista, mas, na verdade, o urologista é responsável por todo o trato urinário, masculino ou feminino. Então, problemas renais, problemas de bexiga, cálculo renal, distopias, incontinência urinária, no homem ou na mulher, e cânceres também, todas essas áreas são áreas de competência do urologista. Então, para não soar estranho, para eventualmente uma mulher vai passar com o urologista, passa também, tá? Então, mas por que falar em saúde do homem, né? Por que bater nesse martelo? A gente sabe que, em média, hoje, o homem vive 7 anos menos que a mulher. Que 30% dos homens não têm rotina de ir ao médico, de não se consultar. E vários fatores levam a gente a ter isso aí, que é uma quantidade significativa de anos a menos que o homem vive. E como o presbítero falou, o presbítero Levi falou, a gente precisa estar bem, né? A gente precisa para prover para o nosso lar, para prover para a nossa população. Para a gente continuar sendo aquele homem forte, aquele homem provedor, a gente precisa estar bem. Para isso a gente precisa cuidar da saúde. Então, a gente tem esse dado que 70% dos homens brasileiros só vão para o médico quando tem algum sintoma grave. Não esperam nem só o sintoma, mas sintomas graves para procurar o médico. 25% dos homens, só 25% fazem uma rotina de consulta preventiva, de forma regular, acompanhando os protocolos. Com 40 anos de idade ou mais de 40% dos homens já têm hipertensão, diabetes ou alguma outra patologia crônica. Se a gente for ver o grupo de 40 anos de idade, quase
uma boa quantidade de vocês aqui tem mais de 40 anos, então quase metade, infelizmente, tem alguma doença crônica já. E um dado alarmante que começa a aparecer cada vez mais na população brasileira são dados sobre sobrepeso, né? Tanto o sobrepeso quanto obesidade, 22% hoje dos homens, infelizmente, são obesos e 57%, mais da metade dos homens, tem sobrepeso. Além disso, a gente tem índices maiores de tabagismo no homem, 10% dos homens são tabagistas ativos, então fumam, e os índices de tabagismo passivo, aquele indivíduo que convive com quem fuma, são difíceis de mensurar, a gente não sabe exatamente. E se a gente for comparar, apesar de ter diminuído os índices de tabagismo, são sempre maiores que o das mulheres. O gráfico mais alto é sempre dos homens. Então, o homem sempre fuma mais que a mulher. Além disso, os índices de etilismo são muito maiores em homens. Assim, a gente tem mais de um quarto dos homens fazem consumo excessivo de álcool. E hoje a gente considera consumo excessivo de álcool não a quantidade específica, mas o consumo de álcool que vem a trazer consequências ruins para o indivíduo ou para a sua família. Então, mesmo que seja uma coisa pontual, mas se naquela coisa pontual trouxe problemas no trabalho, trouxe problemas na família, a gente já considera isso consumo excessivo e a gente tem que, infelizmente, mais que um quarto dos homens, 27% dos homens, fazem consumo excessivo de álcool. E também a gente, comparando com as mulheres, tem índices muito maiores. A gente percebe que os índices das mulheres subiu nos últimos anos, infelizmente, mas ainda tem uma diferença de mais de 10% em relação aos homens. Violência interpessoal e violência de um modo geral, a gente sabe, é um dado gritante, e a gente tem esse dado aí que dos 20 aos 40 anos, 92% quase das mortes por violência interpessoal ocorrem em homens, né? É aquele indivíduo que está mais exposto, aquele indivíduo que muitas vezes está envolvido com situações ruins, então 92% das mortes violentas, violência interpessoal ocorrem em homens, e 70% mais ou menos das mortes por violência no trânsito ocorrem em homens. Saúde mental, que se fala muito pouco, infelizmente se fala pouco, mas a gente tem uma taxa de suicídio 3 vezes maior em homens do que em mulheres. Apenas 10% dos homens, em algum momento da vida, fizeram algum acompanhamento psicológico. E isso não deflagra fraqueza nenhuma no homem. É necessário. Isso não quer dizer fraqueza, não quer dizer falta de fé. Isso, eventualmente, o homem vai precisar de um acompanhamento psicológico. A doença da mente é presente, assim como a doença do corpo, só não é palpável. Mas aí leva a índices como esse. Infelizmente, ocorre 3 vezes mais suicídios em homens do que em mulheres. E a gente vê esse cenário. É o homem mesmo pedindo socorro. O homem acima do peso, fumando, bebendo e pedindo socorro mesmo porque não tem atenção. Ele próprio, às vezes, não tem atenção com a saúde. E falando de mortes não violentas, então a gente tem, em primeiro lugar, doenças cardiovasculares. Quase 30% de todas as mortes em homens são por doenças cardiovasculares, e que vão estar associadas à obesidade, hipertensão, diabetes. Em segundo lugar, o câncer, que a gente vai focar já já. Doenças pulmonares, de um modo geral, que podem estar associadas ao tabagismo. Diabetes, diretamente relacionada à diabetes. Doença hepática, renal e infecto-contagiosa, de um modo geral. Nos casos de câncer, de mortalidade do câncer, então a gente vê que o segundo câncer que mais mata homens no Brasil hoje é o câncer de próstata. Só perde para o câncer de pulmão. Mas 14% das mortes oncológicas no Brasil hoje estão associadas ao câncer de próstata. Então, é bastante gritante e um dos motivos que a gente fala tanto, bate o martelo na prevenção. Então, voltando, com todos esses dados, a Sociedade Brasileira de Urologia, em conjunto com a Sociedade de Oncologia, criou o Novembro Azul. E essa ideia de que a saúde também é um papo de homem, a gente tem que conversar, o homem tem que ter esse acesso, tem que ter momentos como esse que a gente está... Até brinquei com minha mãe disse que vinha, eu disse, não, mãe, é só homem. Porque a gente precisa estar à vontade para conversar. A partir do momento que só tem homem, um puxa uma pergunta, outro puxa outra pergunta, e aos poucos a gente vai perdendo a timidez e vai ter uma conversa boa, sabe? Isso é importante ter. Então, a gente fala tanto de câncer de próstata, mas muita gente não sabe o que é a próstata. Está a cola aí já, mas alguém saberia me dizer o que é, onde é que fica, a função? Se a gente perguntasse globalmente, não saberia, né? Então, a próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino. Então, parece bobagem, mas é importante falar, só o homem tem, né? Fica logo abaixo da bexiga e na frente do reto, tem íntimo contato com o reto, eis aí a importância do toque retal. E ela é mais ou menos do tamanho de uma noz, tem 20, 25 gramas, e tem um formato semelhante mesmo de uma noz. A principal função está na parte reprodutora mesmo. Ela produz um líquido que nutre o espermatozoide e mantém um pH adequado para a fecundação.
Indiretamente, pela posição, ajuda a controlar o fluxo de urina, ela participa no controle do fluxo miccional ali pela posição, e é essencial para a fertilidade masculina. Então, se a gente for ver, essa é a posição da próstata. A bexiga está aqui, a próstata fica bem aqui, e a uretra passa por dentro dela. Por isso que tem algum grau de auxílio no controle da micção ali. Então, como eu falei, o câncer de próstata é o segundo tipo, além de ser o segundo tipo que mais mata homens no Brasil, é o segundo tipo mais frequente. Só perde para o câncer de pele não melanoma, que é um ponto a se conversar também. O câncer de pele não melanoma surge por falta de prevenção também, em muitos casos. Por falta de protetor solar, por falta de precaução adequada, né? Em 2023, o dado mais recente que a gente tem foram mais ou menos 71 mil novos casos de câncer de próstata, bastante gente. A gente tem o índice mais ou menos de 66 novos casos a cada 100 mil habitantes. Então, para Aracaju, que tem mais ou menos 300 mil homens, a gente tem mais ou menos 210 mil casos por ano. 210 casos por ano. É bastante gente com câncer de próstata, numa cidade pequena, assim, né? E foram 17 mil mortes ano passado por conta de câncer de próstata. Um dado interessante de se falar é em custo que isso leva, numa doença que é prevenível. Eu não achei esse dado no Brasil, mas achei esse dado americano. Em 2020, os Estados Unidos gastaram 13,6 bilhões de dólares com câncer de próstata, numa doença que, em alguns casos, pode ser prevenida, né? Convertendo com a atual cotação do dólar, dá 82 bilhões de reais. O orçamento de Aracaju é de 4,9 bilhões, eu olhei hoje. Então, sustentaria Aracaju por 20 anos, quase, né? O que se gastou com câncer de próstata em 2020. E tem que falar de fatores de risco. Então, o fator de risco principal vai ser a idade mesmo. O câncer de próstata está diretamente associado ao envelhecimento da população, certo? Então, é muito raro a gente encontrar pacientes jovens com câncer de próstata. Vai ter uma associação direta com um histórico familiar. Então, o indivíduo que pai ou irmãos tiveram câncer de próstata tem um maior risco de câncer de próstata. Homens afrodescendentes. O homem afrodescendente tem uma proteína, um gene que chama 8q24. Esse gene confere um maior risco de câncer de próstata e doenças um pouco mais agressivas. Questão de dieta e obesidade, a gente não tem uma dieta específica que cause câncer de próstata, mas já se tem vários estudos que mostram que o câncer de próstata no indivíduo mais obeso é mais agressivo. Então, não é que causa, mas que o desfecho é pior no indivíduo obeso. E aí vem a dúvida. Tá, mas quais são os sintomas, Lucas? Infelizmente, nenhum. Toda vez que eu diagnostico um paciente com câncer de próstata e digo, tem que operar, vamos tratar, vamos fazer uma coisa, ele chega para mim, doutor, mas eu não sinto nada. E, graças a Deus que você não sente. Porque o câncer de próstata, quando começa a trazer sintomas, ele já está avançado. Seja localmente avançado, ou seja metastático. Então, a partir do momento que você começa a ter sintomas associados ao câncer de próstata, já tem um grau de avanço. E muitas vezes a gente já perdeu a corrida aí nessa conversa. Então, por isso a importância de se rastrear. Se é algo que é tão frequente, que mata o homem, que em muitos momentos incapacita o homem e não tem sintoma, a gente tem que rastrear, a gente tem que ativamente ir atrás disso, a gente tem que caçar esse rapaz. E como hoje, ainda é preconizado o PSA, que é o exame de sangue, com o toque retal. O temido toque retal, que tanto se fala, mas a gente vai desmistificar um pouquinho, conversar um pouco sobre ele também. E também se fala sobre o PSA, mais ou menos o que é PSA. O PSA é uma proteína que está diretamente associada à próstata, então é uma proteína órgão-dependente, mas não só surge no câncer. Existem outras questões da próstata que aumentam o PSA. É específica do órgão, mas não é específica do câncer. Então, a principal função do PSA é liquefazer o sêmen. Depois da ejaculação, o líquido ejaculado geralmente é um pouco mais espesso. Depois de alguns instantes, alguns minutos, essa proteína do PSA faz ele liquefazer para permitir melhor o caminho até a fecundação. Essa é a importância do PSA. E crescimento benigno da próstata pode aumentar PSA, infecção na próstata pode aumentar PSA. Eu digo isso porque, às vezes, o indivíduo faz uma consulta, dosa um PSA, esse PSA vem alterado e já cria um pânico, tudo. PSA alto não significa câncer, mas é para ligar um alerta na gente. É para a gente, a partir do momento que vir um PSA alterado, a gente investigar o que pode ter causado esse PSA alterado. E o porquê do toque, né? Como mostra na imagem, a próstata está muito próxima ao reto. Então, o toque ainda é um método seguro e eficaz para a gente ver, além de sentir o nódulo, sentir o grau de elasticidade da próstata, o tamanho da próstata, a gente consegue ver bem pelo toque. É um exame que é incômodo, a gente sabe disso, mas é muito rápido.
coisa de 10, 20 segundos no máximo. E a gente, assim, tem que fazer uma meia-culpa, né? A gente tem que comparar com a mulher, não dá. A mulher faz o preventivo do câncer de colo uterino todo ano, que é naquela posição ginecológica, é bem mais incômodo, passa um espéculo, tira um pedaço. O incômodo comparado ao exame da mulher é muito inferior. Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. E 15 a 20% dos casos de câncer de próstata, eles podem surgir sem alteração no PSA. O PSA, o protocolo quase que mundial, a gente tem valor de referência 4. Um PSA de valor até 4 é normal, mas a gente sabe que numa faixa entre 2,5 a 4 já pode haver lesão com uma faixa normal de PSA. Então, por isso que é importante a gente ter o toque associado. Hoje, ainda, então, o rastreio se faz com PSA e toque. Se a gente for pegar a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana e a Europeia, então aí tem a periodicidade de investigação. Então, devo investigar para todo mundo? A gente usa como referência hoje a Sociedade Brasileira mais. A gente vai investigar a partir dos 50 anos para todos os homens e a partir dos 45 anos para homens que ou tem parente de primeiro grau que teve câncer de próstata, irmão ou pai que teve câncer de próstata, ou afrodescendentes, com toque e PSA anualmente. Não saiu anualmente aqui, perdão, mas é anualmente, certo? E até quando eu vou fazer? É nesse momento que a gente individualiza. Eu falei que o câncer de próstata realmente é uma doença grave, que progride, que leva a tanto óbito, mas a gente sabe que também não é de uma evolução tão rápida. Diferente de outros tipos de câncer que tem uma evolução muito acelerada, o câncer de próstata evolui um pouco devagar. E o indivíduo mais idoso, mais frágil, que tem outras comorbidades, a gente não teria tanto benefício em investigar nele. Então, a gente costuma fazer esse rastreamento do câncer de próstata no indivíduo que a gente estime que tenha pelo menos 10 anos de sobrevida. Porque você vai pegar o vozinho lá com 92 anos, que já está caquético, que já é acamado, que não é funcional mais, não tem por que a gente continuar investigando. A gente estaria adicionando um problema ali, né? Então, a gente deve individualizar. Então, a Sociedade Europeia fala exatamente isso, com expectativa de vida pelo menos de 10 anos, e a americana fala de pesquisar até 70 anos, mas também recomenda individualizar, porque sabe que o indivíduo hoje está envelhecendo melhor. A gente vê muita gente de 70 e poucos anos muito mais saudável do que gente de 50. Então, a ideia é individualizar, mas o que eu gosto de deixar de mensagem é que momento eu devo começar a pensar em procurar. Então, se você teve parente de primeiro grau com 45, se você não, ou é afrodescendente, se não, a partir dos 50 anos. Mas aí vem aquela dúvida, rastreio ou não rastreio? Tem alguns grupos, e infelizmente o Ministério da Saúde, mas a Sociedade de Oncologia, a Sociedade de Urologia foi contra esse protocolo. Alguns grupos recomendam não rastrear. E se recomendam não rastrear, eles têm o motivo de dizerem isso, né? Mas a gente vai falar sobre cada um. Então, de fato, quem fala contra o rastreio do câncer de próstata fala que pode haver falso positivo. O que é falso positivo? Você diagnosticar como ter câncer e, de fato, não ter, mas isso é muito raro. Tem essa questão do overdiagnose, que chamam, que é realmente diagnosticar além do que se deve tratar. É uma coisa que eu, por exemplo, eu faço biópsia de próstata. Às vezes vem um indivíduo muito idoso para mim que já infartou, já teve 3 AVCs, já fez ponte de safena, e quer fazer uma biópsia de próstata. Aí a gente tem que individualizar, conversar, dizer, o que é que vai mudar? A gente dá mais um diagnóstico para o senhor. O que é que vai mudar a gente fazer isso? Vai adicionar mais um problema na lista do senhor? Vai trazer mais uma angústia para o senhor? E aí, porque é justamente isso. Existem efeitos colaterais de tratamento, que a gente vai conversar um pouco. E, antigamente, quando se investigava todo mundo para câncer de próstata, independente da idade, se operava. E começou a perceber que muitos indivíduos não resistiam aos procedimentos para tratar o câncer de próstata. E hoje a gente sabe que indivíduos mais idosos a gente consegue acompanhar, consegue fazer uma vigilância e não necessariamente intervir de forma tão incisiva. Entra também a questão de custo-efetividade e foco na qualidade de vida é justamente isso. Você estaria adicionando uma angústia, um problema a esse indivíduo. Mas a gente que fala a favor, né, a Sociedade de Oncologia, de Urologia, tanto a brasileira quanto a americana e europeia, a gente bate no martelo que antes dos métodos de rastreio, 73% dos casos de câncer de próstata eram descobertos de forma avançada. Então, é uma doença que é prevenível, a gente tem 5 graus de câncer, né, uma classificação que chama ISUP. A ISUP 1 tem 92% de taxa de cura. Então, se você descobre no início, 92% estarão curados. O ISUP 2
de 70% a 90% de taxa de cura. Então, quanto mais avançado, menores as taxas de cura. E, infelizmente, antes de se conhecer o PSA, antes de fazer essa rotina de rastreio, 73% dos casos já eram descobertos de forma avançada. Então, uma redução, uma detecção mais precoce vai reduzir a mortalidade, vai dar uma melhoria na qualidade de vida do indivíduo, porque você vai descobrir de forma com que você tem a gama completa de imagem de intervenção, né? Então, você consegue decidir hoje com o paciente qual terapêutica tomar. Antigamente só existia cirurgia, hoje a gente tem uma gama maior de tratamentos, a gente consegue conversar individualmente com o paciente, dar opções. Quanto mais inicial a gente tem esse câncer de próstata, a gente tem um leque maior de opções terapêuticas, e a cirurgia não é a única. Existem várias e a gente tem essa possibilidade de conversar com o paciente sobre o que fazer, né? E, além disso, traz o homem para perto do médico. Se o homem, a partir dos 45, 50 anos, tem essa rotina de pelo menos uma vez ao ano ir ao médico para ver o PSA, aproveita e faz um combo, sabe? Então, a gente defende isso porque é uma forma de atrair o homem para o médico, da gente reduzir aquela taxa de 70% dos homens que não vão no médico. Se o homem passa a ter o compromisso de uma vez por ano, vou ver o PSA, vou ver como está a minha próstata, a gente consegue abordar outras áreas e, a partir dali, trazer para mais perto do tratamento em saúde, né? Então, reitero e reforço aqui a necessidade do rastreio. Lembrar, então, hoje no Brasil, acima dos 45 anos, indivíduos afrodescendentes, ou se tiverem parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, e acima dos 50 para os demais indivíduos. Anualmente faz esse rastreio. Tratamento, bem por cima, se a gente falar, então hoje a gente tem essa série de opções. Antigamente só existia a cirurgia, depois surgiu a radioterapia, e hoje a gente tem outras opções. A primeira opção é a observação ativa. Existem duas formas, basicamente, de observação. Se aplica para casos muito iniciais, que tenham uma lesão muito restrita à próstata pequena, que a gente pode acompanhar. Ah, Lucas, qual é a vantagem de acompanhar? Às vezes você posterga em 1, 2 anos a cirurgia, a radioterapia, que, infelizmente, são tratamentos que não são isentos de risco. Então, se às vezes você consegue postergar um pouco o tratamento naquele indivíduo, você ganha um pouco de qualidade de vida nele, né? A gente escolhe a hora de operar. E existe essa vigilância ativa que você, de fato, vai acompanhando, e tem a forma também de você acompanhar os indivíduos que já não vão ter benefício da terapêutica. É aquele idosinho que não teria benefício de operar por já ser frágil, né? Mas a gente acompanha para evitar complicações. A segunda forma mais comum é a cirurgia mesmo, né? A gente vê a ressecção mesmo da próstata. Então, a gente tira a próstata toda, tira as vesículas seminais. Em alguns casos, a gente precisa tirar os linfonodos, que são as ínguas, né? E faz uma nova sutura, da bexiga para a uretra, né? Existem 3 formas de cirurgia hoje. A cirurgia aberta, a convencional, tradicional, que é boa, que salva vidas, que é importante, que é fundamental. A cirurgia por vídeo, que ela é menos invasiva, traz resultados um pouco melhores, principalmente no aspecto de recuperação. E o que está em alta mesmo hoje é a cirurgia robótica, que a gente tem um exemplo aqui que, de fato, tem mais benefícios, né? A gente tem estudos hoje que já mostram uma recuperação melhor e uma recuperação também de função. Que esse a gente, quando abrir para dúvidas, com certeza alguém vai perguntar isso aí. Eu vou esperar um pouquinho vocês perguntarem para eu falar. Não vou deixar falar tudo vocês perguntarem, não. Então, a gente tem outra forma de tratamento, que é a radioterapia. A radioterapia é quase que uma onda de raio-x, que a gente faz um foco direto na próstata, faz uma série de sessões, e, entre várias aspas, a gente queima a lesão com essa radioterapia. Tanto a cirurgia quanto a radioterapia podem ser tratamentos de primeira linha. O que a gente chama de primeira linha? O indivíduo foi diagnosticado e pode ser a primeira forma de abordagem. A gente que é cirurgião termina que defende mais a cirurgia pela seguinte questão: se a gente opera, tira a próstata e, em algum momento, necessita complementar esse tratamento, a radioterapia é extremamente plausível. O contrário é mais difícil. Se a gente faz primeiro a radioterapia e, de alguma forma, precisa fazer o resgate, a cirurgia é muito mais complicada, com resultados piores, com taxa de sangramento pior, com resultados funcionais um pouco piores. Então, a gente termina que defende, no primeiro momento, fazer mais a cirurgia, mas a gente consegue ter essa conversa com o paciente, explicar as vantagens de cada um. Os dois são duas formas muito boas que tratam e que curam, né? Existe também a terapia hormonal, que geralmente são casos um pouco mais avançados. Você faz um bloqueio hormonal e você inibe o avanço da doença, né? Você não vai necessariamente tratar, mas você vai inibir o avanço de doença. E, para casos também iniciais, a gente tem essa terapia focal, chama HIFU, tem pouco no Brasil.
está em fase de estudos para liberação. É como se fosse uma sonda de ultrassom, você coloca pelo reto, o indivíduo sedado, e esse daí vai fazer por onda de alta frequência de calor, vai queimar só a lesão. Você vai fazer direto ligado numa ressonância, vai ver certinho onde é a lesão, e esse raio-full vai queimar direto só a lesão. Mas tem que ser caso muito bem selecionado, caso muito inicial, próstata pequena, é um pouco mais difícil e bem caro. Então, o que a gente tem de mais forte hoje mesmo é a cirurgia, né? Um pouquinho sobre o câncer de próstata, mas o que eu gosto de falar também, sempre puxo nessa conversa, é uma coisa que a gente quase não ouve falar, e foi o que me fez fazer urologia, que é o câncer de pênis. A gente não vê grandes campanhas específicas, a gente não sabe que tem. Alguém aí já tinha ouvido falar de câncer de pênis? Aí tem. Ano passado, 33 pênis foram amputados por conta de câncer em Sergipe. 651 no Brasil. Eu amputei 6 por conta de câncer. Eu amputei 6 só ano passado. Então, assim, é uma coisa muito frequente que não se fala. Sergipe, infelizmente, é o terceiro estado em incidência de câncer de pênis e é extremamente fácil de prevenir. As duas principais causas são falta de higiene, falta de lavar mesmo, e infecção por HPV, o mesmo HPV que causa câncer de colo uterino. A gente ouve campanha para mulher, mas não ouve campanha para homem. A maioria nem sabe que existe, né? O tabagismo também causa e inflamação crônica do pênis. Como a apresentação geralmente é uma ferida ou caroço no pênis que aparece e que não cicatriza, que não melhora, pode simular até no momento alguma IST, alguma doença sexualmente transmissível, mas você faz o tratamento específico, ela não melhora. Além disso, pode estar associado a inchaço na região inguinal, na virilha ali. Então, essas são as apresentações de lesões iniciais. Geralmente, a lesão inicial, todos esses casos eu operei ano passado, são fotos minhas. A lesão inicial, geralmente é assim, que não melhora. Então, pode evoluir para uma lesão assim, geralmente aparece na glande, né, na ponta do pênis ali. A evolução da coisa assim. E a próxima foto, eu admito, é um pouco chocante, mas eu mostro para chocar um pouco mesmo. É o caso que a gente não espera encontrar. Isso aqui era um pênis, né? Tornou-se um câncer, eu tive que amputar e ficou assim. Por falta de higiene e por falta de assistência à saúde. A gente tem que também trazer a culpa para a gente um pouco. Por falta de assistência da lesão inicial, que é aquela lesão aqui. Há uma lesão que chega a esse ponto, são pelo menos 2 anos de falta de assistência. Então, falta um pouco da gente também, mas é importante falar. E as duas campanhas que a gente tem principais de prevenção são isso mesmo, água e sabão é a melhor solução, é lavar mesmo o pênis. E a vacinação para HPV, que hoje é permitida para meninos também, de 9 a 15 anos. E até uma coisa que eu sempre falo, indivíduos que são circuncisados têm menores taxas de câncer de pênis. E até comentei com meu pai uma vez, a gente vê o cuidado de Deus desde sempre, né? Os meninos antes eram circuncisados. E hoje eu enxergo que talvez já fosse isso, né? Já fosse pensando na saúde do homem. Que, de uma forma geral, o indivíduo circuncisado tem menores taxas de câncer de pênis, de algumas outras ISTs, e no Antigo Testamento era o batismo, né? Era a circuncisão, e a gente vê que as taxas de circuncisados são muito menores. O judeu praticamente não tem câncer de pênis por conta disso. Então é isso. Eu gosto de falar, até brinco, são os meses coloridos, mas são várias formas da gente pensar em atrair o homem, atrair o indivíduo para essas conversas, para momentos como esse, para a gente falar sobre saúde. Então, o mais forte é o Novembro Azul, mas a gente tem um Abril Lilás, que fala de câncer de testículo, que é mais frequente em jovens. Até a gente fala, o autoexame do testículo é uma rotina importante de ter. Está ali tomando banho, palpa, vê se sente alguma coisa diferente, vê se sente algum caroço, procura. É bem frequente em adultos jovens, entre 20 e 30 anos, parece. O júlio roxo, que está associado ao câncer de bexiga ali, que a principal causa hoje é tabagismo. E é bem grave, evolui de forma bem agressiva mesmo. É um dos tipos é uma evolução muito rápida, o câncer de bexiga. E a questão do câncer de pênis. Aí tá meu contato, também quem quiser meu celular, tudo é só pedir para meu pai manda aí. E queria agradecer bastante de novo e queria que... Né? Então é um assunto rico, e isso é salutar, né? Quando a gente faz perguntas, significa que o assunto é muito bom e a gente, de repente, nunca viveu uma situação como essa, né, em ter que perguntar a um médico. A gente vai, a partir dos 47 anos, quando eu fui, que eu perguntei alguma coisa.
mas eu escutei muitas coisas aqui hoje que foi um anseio, né, de a gente perguntar e escutar a resposta correta. Mas, de antemão, a gente queria agradecer muito a Dr. Lucas, né, pela oportunidade que nos dá, assim, de poder, com tanta clareza, com tanta objetividade, né, com tanto conhecimento, né, trazer para a gente informações tão importantes para a vida, nossa vida, né, para a vida do homem, que muitas vezes nós temos essa dificuldade de abrir o coração, né? Teve gente que estava assim animado com o negócio, a gente via a animação, tudo, porque é assim mesmo, né? E a gente tem que falar e tem que tirar as dúvidas, né? Então eu queria nesse momento orar, né? Depois da oração eu queria convidar todos para vir aqui para frente, para a gente poder tirar uma foto, para poder ficar registrado nesse momento, que é muito importante para a gente. Então, vamos orar, vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar nesse momento. Levi, antes de você orar, Lucas, a UPH, ela quer estender esse convite para novembro do ano que vem. Podemos colocar no calendário? Vamos, dentro do seu calendário, nós vamos colocar dentro do calendário da UPH, que seja no mês de novembro, porque... Ele vai botar as férias dele para esse... Boa, Lucas. Vou começar a transicionar, ficar parte do mês lá em São Paulo, parte do mês aqui, então vai ser mais fácil da gente ter outros momentos. A gente deixa oficial novembro, mas durante o ano todo também estou à disposição. Uma conversa, alguma coisa, a gente está aí. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós damos graças ao Senhor, bendizemos o Teu nome, louvamos o Teu nome, Deus, pela instrumentalidade do Teu servo nesta noite, Senhor, de poder esclarecer para nós, homens, Senhor, tantas coisas que estão, Senhor, estavam na nossa cabeça, sim, Senhor, e nós não tínhamos a resposta certa para poder tirar esse anseio, Senhor, da nossa vida, aquilo que vem na nossa vida durante esse tempo, Senhor, em que olhamos para o Senhor e vemos tão grande graça que o Senhor nos dá de poder trazer Lucas aqui, de poder usar ele, Senhor, para poder nos abençoar. Louvamos o Teu santo nome, Deus, pela sua vida, um jovem, Senhor, promissor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelos anseios do seu coração, que possa ser atendido no nome de Jesus. O plano dele, Senhor, de poder vir, retornar para Aracaju, para Sergipe aqui, Senhor, para poder também desenvolver o seu trabalho. Eu peço ao Senhor que, sendo da Tua vontade, o Senhor faça conforme a Tua vontade, o seu querer na sua vida. Eu peço ao Senhor que sustente a sua vida com a Tua boa mão sobre a vida de Lucas, que o Senhor possa estar com ele, guiando os seus passos e fazendo muito mais, Senhor, daquilo que ele pensa ou que ele pede ao Senhor. Abençoa o Teu servo. Eu peço ao Senhor que nos abençoe cada família também aqui representada, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha, vocês que queiram estar no YouTube, pode pegar e revisar tudinho. Para lá, pessoal, posicionar.